Seja bem-vindo ao Discurso Direto. Bom dia. Manhã de quarta-feira, 18 de julho. A partir de agora, uma hora de comentário à atualidade e às notícias publicadas pelos jornais e de que, de alguma maneira, podem ser objeto de discussão pública. E essa discussão pede a sua participação a partir de agora e até às 11 pelo telefone 21 044 11 45. Já sabe, escolha uma notícia desta manhã e seja comentador do Discurso Direto e da TV 24. Chegou a altura então de descobrirmos, de olharmos para as primeiras páginas dos jornais. Hoje começamos pelo Público, que escreve que o fecho de 12 urgências proposto ao Governo por um grupo de peritos. Essas urgências passam por várias localidades de norte a sul: Faf, Valongo, Santo Tirso, Montijo, Tomar, Peniche, Lagos, Lolé, Oliveira das Meias, Monte Moro Novo, Serpa e Macedo Cavaleiros. Algumas localidades que podem ficar sem urgências se a proposta for aceita pelo Ministério da Saúde. 250 famílias perdem o rendimento social de inserção por terem mais de 100 mil euros. FMI divide troika e diz que metas do déficit de 2012 podem ser aliviadas. Metro chega ao aeroporto mais barato, mas mais lento. Contas feitas pelo Público. E ainda aqui, Dom Januário Turgal Ferreira, uma polémica que começou aqui na TV24 e parece continuar com mais uma reação. Alguns têm medo que a Igreja entre em certos setores. Correio da Manhã, com o mesmo destaque, aliás, é manchete em vários jornais. As urgências que podem fechar, 12 cidades perdem urgências, é assim que o Correio da Manhã escreve, então, a possível reorganização do setor da saúde. E também aqui, o Ministro da Educação, Nuno Crato, ontem, à conversa com jornalistas, de garantir emprego a professores do quadro e a confirmar a investigação à lusófona em relação ao curso de Miguel Relvas. Sem dinheiro, portugueses entregam 18 casas por dia à banca. E no desporto, o Correio da Manhã escreve que o Sporting quer dispensar jogadores caros. Ismailov, Elias e Insua custam mais de 3 milhões por ano. Mais um jornal, o JN, o Jornal Notícias, então, a dar conta desse estudo e dessa proposta de uma comissão que propõe o encerramento de 16 urgências. Aqui o JN fala em 16, diz que na região norte são 5 os serviços alvo de proposta de encerramento. A ver, vamos então o que diz o Ministro Paulo Macedo em relação a esta proposta. Aqui, em relação à educação, aliás, uma matéria que vai ser então tratada aqui no Discurso Direto, a FEMPROF, que apresenta uma lista dos professores na rota do desemprego. Só em 2 secundárias da cidade do Porto são 309 que podem ficar sem trabalho. Diário de Notícias, a escrever que o Tribunal de Contas condena pagamento de prémios na Águas de Portugal, uma auditoria e a administração que só deve atribuir benefícios se a situação económica e financeira das empresas o justificar. Avisa o Tribunal de Contas, neste caso, em relação a Águas de Portugal, mas já não é a primeira vez que a instituição liderada por Guilherme Oliveira Martins chama a atenção. Só as empresas com boa saúde financeira é que podem dar, eventualmente, regalias aos seus funcionários. A foto da primeira página chega de Madrid. A austeridade que obriga o rei Juan Carlos a cortar 20 mil euros no ordenado depois do anúncio do governo de Mariano Rajoy de cortar o subsídio de Natal aos funcionários públicos. Crato quer 2 professores por sala na primária, escreve o DN, e o PST que cerra fileiras e inspeção acelera inquérito a Miguel Relvas. O PST ontem a reagir não só à polémica da licenciatura, mas também às palavras duras de Dom Januário Turgal Ferreira, que aqui na TV24 afirmou que o governo é profundamente corrupto. Aliás, Dom Januário, que voltou a responder ao governo, é a manchete do I. O que chateia esta gente é saber que alguém da Igreja fala. E a polémica continua, se não vejamos. Aguiar Branco não é o meu ministro, não é o meu superior, diz ao I o capelão das Forças Armadas, respondendo às críticas do Ministro da Defesa. Nas contas à vida e à crise, 71 mil famílias sem qualquer rendimento. O número disparou em 2010 e a Troika, que faz uma 4ª avaliação e que desbloqueia mais dinheiro, ainda assim quer salários mais baixos e mais cortes em
Portugal. Ora, é precisamente a avaliação da Troika que aparece aqui nas primeiras páginas dos jornais económicos. FMI contra mais impostos sobre o privado. A BBCLSI, o chefe da missão do fundo, quer cortes nas despesas públicas. Quarta avaliação com vários pontos positivos. A reforma da lei laboral, redução do déficit externo, redução do déficit público e reforma da lei das rendas. Mas há pontos negativos. Ainda há muito trabalho do governo para fazer, diz o Fundo Monetário Internacional. Resolver as rendas excessivas na energia, o concurso de comunicações, a dívida das empresas públicas e os portos e ferrovias. Outro destaque no negócios, a Justiça suspeita de ganhos ilícitos com ações da EDP e REN. Ainda a investigação do SIAP às privatizações da EDP e da REN. Diário Económico também com o chefe da missão da Troika, a BBCLSI, que ontem então via telefone conversou com jornalistas portugueses. O FMI que afasta mais impostos para evitar derrapagem do déficit. E o próprio FMI admite ter ficado surpreendido com o chumbo do Tribunal Constitucional em relação ao corte dos subsídios de férias e Natal. A Troika, então, que quer travar o aumento dos salários no privado. Famílias portuguesas entregam 11 casas por dia à banca. Caso Monte Branco leva a Justiça a investigar vendas da EDP e da REN. E também aqui os hipermercados que admitem ir a tribunal para travar a nova taxa alimentar avançada pela Ministra da Agricultura. Lisboa e Louros devem mais de 100 milhões à Parque Expo, numa altura em que se discute então a criação da nova freguesia do Parque das Nações, fazendo parte do Conselho de Lisboa. Aqui os desportivos em papel. A bola, a antecipar então um jogo de estrelas mais logo na Luz, Benfica contra uma seleção de Figo e do resto do mundo, a primeira apresentação do Benfica aos sócios e a bola então a escrever hoje que Garay recusou uma abordagem do Zenit de São Petersburgo. No Porto, Inter insiste em Fernando. Lietzen mostra-se disponível para o Sporting e a notícia caiu bem em Alvalade. E na Argentina dão Rojo como certo nos Leões. Aliás, o Record confirma mesmo isso. Diz também que Boulahrouz, o central holandês, está também a caminho da equipa de Sapinto. Rui Patrício regressa hoje ao trabalho. Rezé, a nova estrela da seleção sub-20 de Espanha, nas mãos de Mourinho. Ele é jogador do Real, mas pode ser emprestado ao Benfica. E no Porto, Rolando quer o Milan, escreve o Record. E o jogo? Escreve que Mel Guerreiro já estuda com o Entrão. Jorge Jesus quer torná-lo o novo defesa esquerdo do Benfica. Então pode ser então essa a solução de Jorge Jesus para o lado esquerdo da defesa. Rojo, Leão por 4 épocas, está garantido a defesa que faltava ao plantel. Aliás, ele até a dada altura esteve na órbita do Benfica, mas vai mesmo rumar ao Alvalade. E Pranjic já fala a Leão, estou disponível para o que o treinador Ricardo Sapinto quiser. Da imprensa em papel, vamos passar então para o online. Começamos pelo maisfutebol.iol.pt. Quem és tu, Les Davis? É um jogador revelação que entrou para a lista dos 32 melhores da Europa em 2011-2012. Um estranho que aparece no meio de uma lista com grandes nomes como Cristiano Ronaldo e Messi, claro está, os suspeitos do costume, mas há outros portugueses também nesta lista, como Pepe e Fábio Coentrão, que fizeram um bom campeonato da Europa. O mundo do futebol sempre atualizado em maisfutebol.iol.pt. Já a economia mora na primeira página da agência financeira.iol.pt, ainda com essa investigação a Monte Branco que vai provocar ainda uma investigação aos bancos, também para se saber o que esteve então na base das privatizações e também a quem poderá eventualmente ter ficado a ganhar com a venda das ações. Então o SIAP a anunciar que está atento a este caso. Quanto aos subsídios, já aqui dei conta, o FMI então a dar conta da surpresa com a inconstitucionalidade decretada pelo Tribunal em relação aos subsídios de Natal e de férias dos funcionários públicos. Falta espreitar a primeira página neste caso da tv24.iol.pt, e há
Há uma frase, há uma afirmação de Mário Soares que está a marcar atualidade. Diz que a maioria da população reclama outro governo, diz um antigo presidente da República, e a afirmar ainda que Miguel Relvas não é uma pessoa de bem quando tirou um curso e a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais na Lusófona. Aliás, uma afirmação que pode ver ao longo desta quarta-feira aqui na TV 24. São meus convidados nesta manhã de quarta-feira aqui no Discurso Direto, Carla Borges Ferreira, ela que é responsável pela organização dos prémios Meios e Publicidade. Aliás, a TV24 está nomeada para melhor canal de informação. Carla, bom dia, obrigado por estar connosco. E também meu convidado, Carlos Gomes, ele faz parte do movimento que hoje vai fazer ao final da tarde uma vigília pela educação. Carlos, obrigado pela sua presença também. Muito bom dia. Carlos, começo por si. Essa vigília pela educação, nesta altura, é pertinente se pensarmos que há muitos professores que nesta altura ainda não sabem se têm colocação no próximo ano letivo. Sim, a vigília, acima de tudo, é uma prova da resistência dos professores que não estão conformados de maneira nenhuma com esta política educativa. E, portanto, foi um movimento espontâneo que surgiu na consequência de outras manifestações que os professores têm vindo a realizar. Prova que há o direito à resistência, que é preciso informar a opinião pública, porque, na realidade, há uma opinião pública não informada, porque há um ministro que acredita no seu charme e nas suas crenças e domina, de certa maneira, a comunicação a nível social. E enfim, tem muito mais lugar na comunicação do que os professores, e penso que há aqui necessidade de esclarecer algumas coisas. Esta própria medida que ele anunciou ontem é prova de uma grande demagogia, porque na final criou primeiro grande instabilidade, criou uma engenharia do mal com os despachos para despedir os professores, criando novos contratados, porque no fundo o que se trata aqui com os horários zero, com os ditos horários zero, são professores com 30 anos de serviço, alguns professores que estão estáveis nas escolas há 20 e tal anos, e agora vão ser colocados numa situação de grande instabilidade. Portanto, estamos aqui, há uma estratégia que é, primeiro, acabar com os professores contratados, que são professores que deviam ter uma vinculação ao ensino, porque não são professores provisórios, são professores que têm o sistema recorre ano após ano aos seus serviços e, portanto, esses professores, alguns com 15 anos de serviço, são, pura e simplesmente, despachados com aquele despacho, o célebre despacho 13, a que eu chamo o despacho 13, porque se trata de um autêntico despacho, e a seguir cria esta engenharia de pôr estes professores, criando uma grande angústia, uma grande instabilidade e, atenção, também é preciso aqui dizer aos pais, uma grande instabilidade no começo do novo ano escolar. Não tenho qualquer dúvida, e nós, que resistimos a estas medidas e a esta política, não temos dúvidas que o próximo ano letivo vai ser um ano letivo muito cheio de problemas. E, se bem que a imprensa desta manhã aborda e pega nas palavras do Nuno Crato ontem, e há vários ângulos de abordagem, o que é que lhe parece essa questão de 2 professores por sala de aula? Nuno Crato também a garantir que pelo menos os professores do quadro não têm o emprego em risco. O que lhe parecem? Sabe que isto faz parte de um processo. Há de facto uma agenda de despedimento. O Nuno Crato, como todos os outros ministros, tem uma agenda de despedimento de 1% dos recursos humanos no seu ministério, e o que eu acho aqui que é incrível e é intoxicar a opinião pública é que não se trata nada de uma preocupação, como é dito aqui, de melhorar a qualidade de ensino. Isso é uma demagogia, é um disfarce. Era preferível que os governantes dissessem a verdade aos portugueses. Pronto, temos que fazer isto e para isso temos que reduzir nos professores. E assim ficávamos a saber quem nos governava. Agora, dizer que é para melhorar o ensino quando, por exemplo, fala-se aqui coadjuvação. O que é a coadjuvação? A coadjuvação é um professor que vai ajudar, e aqui neste caso um professor do primeiro ciclo, nas suas aulas. Agora imagine um professor que ficou com horário zero, de biologia ou de inglês do 12º ano ou do 10º ano, e vai ajudar o professor do primeiro ciclo em expressões. Quer dizer, isto é completamente ridículo. Para além do mais, estamos em julho, o ano começa em setembro e estas pessoas deveriam ser preparadas, deveriam ser monitorizadas. O que aconteceu aqui, na realidade, é que o ministro, na verdade, tendo dito até aqui que não sabia os números, mas toda a gente sabia os números, menos ele, foi espantado que a engenharia foi tão boa, feita
pela sua Direção-Geral do Ensino e pelo seu Diretor-Geral, o Dr. Mário Pereira, foi de tal maneira boa que acabou por criar esta situação, piorar a situação e pôr tantos professores com horário zero. Um professor com horário zero, qualquer professor que tenha dignidade e goste do ensino, como nós gostamos, não se sente bem num papel em que está ali à mão de toda a gente a fazer o serviço que seja necessário. E, portanto, não há nenhum professor que lhe agrade isto. Estamos a falar de milhares de professores, não estamos a falar de 1 ou 2 ou 3 professores. E, portanto, tudo o que é aqui apontado e até o que é dito aqui, eu destacava, por exemplo, aqui no Diário Notícias, chama-se aqui um psicólogo, um coordenador do Núcleo de Psicologia Educativa do ISPA, em que ele diz, sem dúvida nenhuma, os estudos mostram com muita clareza que a coadjuvação ou o par pedagógico é bom tanto para as aprendizagens como para o comportamento dos alunos. Ora, sabe-se que o Crato o que fez foi acabar com o desdobramento das turmas de ciências, para diminuir o número de turmas, para haver maior individualização do ensino. Sabe-se que Nuno Crato acabou com o par pedagógico em EVT, não ligou absolutamente nenhum a esses argumentos pedagógicos, porque se tratava aqui de questões pedagógicas. E agora, vir com estas ideias, sabendo que há uma reação, e que há uma reação cada vez maior por parte dos professores, cada vez mais espontânea, cada vez mais verdadeira, e que os professores estão realmente a tomar consciência do que está a passar, vem com esta entrevista tentando, mais uma vez, com o seu charme, enganar os professores, não consegue enganar, mas os portugueses. E, portanto, é contra isso que nós estamos. Carlos, vamos continuar a falar de educação mais à frente. Para já, convido também a Carla Borges Ferreira, a diretora da Meias e Publicidade, para comentar a atualidade. Carla, já falaremos, e obviamente daqui a pouco também podemos antecipar essa cerimónia dos prémios Meias e Publicidade. Para já, olhando aí para os jornais... Eu escolhi uma notícia do Correio da Manhã, que depois vi desenvolvida com outra abordagem no Diário Económico, que tem a ver com o número de casas que são entregues por dia aos bancos, à banca, por incumprimento. E são 18 casas por dia, 3.300 casas no primeiro semestre do ano, que são números assustadores e que refletem no real, no concreto, na vida das pessoas, das famílias. E acredito que a tendência pode ser para piorar. Não, a boa notícia, que eu só me apercebi depois, é que, segundo o Diário Económico, a tendência de entrega de casas diminuiu no segundo trimestre do ano. Portanto, em abril, maio, foram só 11 casas por dia. 11 casas continuam a ser muitas casas, não é? Muitas famílias. Muitas famílias sem casa, mas apesar de tudo é uma diminuição significativa em relação ao início do ano, de cerca de 50%. Isto segundo o Diário Económico, ou segundo o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, tem a ver com uma maior abertura dos bancos para renegociar. Ou seja, os bancos preferem, neste caso, encontrar uma solução com as famílias do que propriamente ficar com a casa. Segundo o Diário Económico, parece que começa a acontecer, não é? Sabe-se que está a ser preparada a legislação que tenta, de alguma forma, regular estas situações, mas parece que os bancos começam a dar um primeiro passo no sentido de minimizar este problema que me parece muito efetivo, muito grave e que abrange muita gente. Vamos ouvir o Álvaro Rocha em Vila Nova de Gaia, é o primeiro telespectador do Discurso Direto, esta manhã de quarta-feira. Álvaro, muito bom dia. Bom dia, Sr. Jornalista. Bem-vindo. Qual é a notícia que vai comentar? Ora bem, eu vou comentar uma notícia que eu vi do Sr. Jorge Moreira da Silva, do PSD, Sim. A dizer que o Primeiro-Ministro estava solidário com o Elvas. E eu, de muitas entrevistas que tenho ouvido jornalistas a falar com o Primeiro-Ministro, não ouvi ele a dizer uma palavra sobre o Elvas. E agora também ouvi o Ministro da Defesa tem o desplante de dizer que vai fazer as reformas das Forças Armadas que iam ser revistas esta semana. E eu penso que estas reformas vão ser revistas derivado ao Bispo das Forças Armadas ter mexido na ferida. Mas eu acho que isto tudo, e já disse na TV várias vezes, culpado disto tudo acontecer, é o Sr. Presidente da República que continua calado. Ele, por menos, dissolveu o Parlamento do José Sócrates. E aqui está a deixar rolar isto de qualquer maneira. Está a prejudicar o país, está a prejudicar as crianças, os professores, os trabalhadores, tudo que mexe com o país ele está a prejudicar.
Bom dia, obrigado. Bom dia, Álvaro Rocha, Vila Nova de Gaia. Passamos para Sacavém, onde está o Luís Silva. Luís, bom dia. Olá, bom dia, Marcos Pinto. Cumprimentos para si e para os seus convidados. Olha, primeiro, dizer ao seu convidado, professor, que os professores não são enganados. Não, os professores foram enganados, porque fizeram primeiro tudo para correr com o governo anterior. Depois foram votar neste, portanto, não tem que se queixar. Eu já estou como o Dom Januário diz. Este governo é de quem votou neles, não é? Portanto, não digam que não são enganados. Pelos vistos são. Depois, fazer duas reflexões e depois uma análise a um outro tema. Uma delas é realmente em relação às declarações do Dom Januário. Eu não sou católico, não professo nenhuma religião, mas já não é a primeira vez que eu admiro algumas afirmações do Sr. Bispo e desta vez não posso deixar de não estar de acordo com ele. Só numa coisa, porque seja este, seja outro qualquer. Não entendo que uma personalidade, seja ela qual for pública, venha publicamente dizer que este ou aquele membro, ou seja, neste caso abrange todo um governo, que é corrupto. A partir do momento em que o diz, tem que o provar. Portanto, concorda com Aguiar Branco? Não concordo com Aguiar Branco nenhum. Porque Aguiar Branco precisamente pediu ao Bispo para confirmar essas acusações. Marcos Pinto, deixe-me chegar ao fim, que é para depois perceber onde é que eu quero chegar. Não concordo com Aguiar Branco nenhum. Concordo com tudo aquilo que ele disse, menos isto. Menos isto, porque eu parto de um princípio que em democracia, e eu prezo-me defender a democracia, em democracia tem que se ter muito cuidado com as palavras. E tal como não admitia acusações para os governos anteriores, no caso do José Sócrates, por exemplo, em que eu apoiava, também não admito para este. E não admito por uma razão simples, porque senão vai dar origem a coisas do género do Freeport. E então pergunto-me, quem é que foi até agora responsável, incluindo a TVI, para aquilo que fez durante o governo do José Sócrates, ou seja, durante os mandatos do José Sócrates, acusando daquilo que ele, e não foi só ele, a família e algumas outras personalidades, por exemplo, locais, etc., acerca do caso Freeport, quando o próprio procurador, ou seja, a própria Procuradoria agora diz que não tinha elementos para acusar. Então, como é que a Procuradoria, que tem todos os elementos na mão, e diz que não tem nada para acusar, que os órgãos de informação não fizeram outra coisa senão acusar? Portanto, isto é em relação às reflexões. Em relação à análise, ontem eu ouvi o Ministro do Trabalho e da Segurança Social dizer na Assembleia da República que esta medida que ele estava a tomar para combater os beneficiários do rendimento de inserção social ia poupar 70 milhões de euros. Bom, e quando ouço ontem pessoas que recebem o rendimento social de inserção dizerem que recebem entre 110, 116, 120, 150 mais ou menos no máximo, mesmo que vá até aos 200, eu pergunto, então mas onde é que estão os tais 50 mil que esta fiscalização vai abranger? Não vai, de certeza absoluta, chegar a 70 milhões. Portanto, alguém aqui está a mentir. Ou então, há alguém que, fora deste âmbito, que recebe muito do rendimento de inserção social, que eu não acredito. Mas mais, eu aconselharia ao Sr. Ministro a fazer o seguinte: não quero que ele ande de mota, nem que todos os ministros e secretários de Estado e assessores andem de mota. Não é preciso isso. Basta que, na crise em que nos encontramos, basta que prescindam de admitir mais motoristas. E aí talvez eles vão compensar aqueles que realmente estão na miséria, a receber uma miséria do rendimento social de inserção. Aí talvez poupassem para compensar e se escusavam de fazer a grande propaganda de que vão poupar à custa dos miseráveis. Quer dizer, isto varado aos céus, isto já dá a volta a qualquer túmulo do mais inimaginário que seja possível. Luís Silva, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Continua connosco até às 11, 21 044 1145, discurso direto @tv.pt, por telefone, por mail, pode entrar em contato connosco, comentar a atualidade. Lançava agora aqui uma temática aos meus convidados, se de certa forma ficaram surpreendidos ou não com as conclusões do memorando da Troika e este ponto, a Troika e o FMI que sugere baixar os salários em Portugal. Carla, assim à partida, como é que recebe esta ideia? Assim, à partida, eu acho que os salários no setor privado já estão a baixar também. Porque quando se prescinde
de funcionários e eventualmente se contratam outros por valores mais baixos. Quando a oferta, ou quando a oferta de postos de trabalho é infinitamente inferior à procura, quando o desemprego está quase nos 15%, quando muitas empresas não têm forma de pagar os subsídios de férias e de Natal, porque estão a lutar no dia-a-dia para conseguir pagar ordenados. Portanto, sendo que os subsídios também fazem parte do ordenado, não é? Mas que não conseguem porque o dinheiro não circula na economia real, não é? Eu não sei bem o que é que... É essa a nova tendência, então? Quem entra agora no setor privado já à partida tem um salário tabulado? Eu acho que já tem um salário tabulado muito por baixo. Muito por baixo. E acho que mesmo assim a grande maioria das empresas tem muita dificuldade em conseguir cumprir com as suas obrigações nesse campo, até porque mesmo que a atividade esteja a correr de uma forma razoável para 2012, não é? A maior parte das empresas, as famosas dificuldades de tesouraria, não é? E a falta de crédito às empresas torna a situação quase paralisante. Portanto... E continua também a ser... Continua a ser notícia essa vontade do Governo em baixar a taxa social única em 850 milhões de euros, precisamente para aliviar a carga fiscal das empresas. Carlos, parece haver aqui uma... Não tenho hipótese de responder àquele senhor, não faz parte. Não, pode responder. Em que parte é que lhe merece a resposta? Não, a resposta é em relação aos professores, tal como ele dizia, que em democracia tem que se ter cuidado com as palavras e o senhor terá que ter cuidado, não sabe quem foram as pessoas que votaram no PSD ou não. Mas o que está em causa nem sequer é isso. Há aqui uma ironia no Relvas, eu ia comentar isso mais à frente, porque é uma ironia ao mesmo tempo aqueles que andaram a bater tanto no Sócrates e agora, de um momento para o outro, é também simultaneamente dramático porque se verifica que estamos perante a mesma gente e, de facto, o povo português vai chegar à conclusão que, afinal, faz tudo parte do mesmo pote. E, portanto, não podia deixar de dizer ao senhor que tinha este comentário para fazer. Ele não sabe em quem é que as pessoas votaram, mas realmente as pessoas não se deixam enganar porque conhecem muito bem os seus problemas. Mas em relação à questão da Troika, eu gostava de pôr uma questão que é a seguinte e que acho que também é um bocado paradoxal. E a questão é esta. Eu um dia do ano passado acordei num país que era um país que fez autoestradas, 3 autoestradas para o Porto, fez vários projetos para aeroportos gigantescos, estava a pensar em 5 linhas de TGVs. E de um dia para o outro disseram-me que este país não existia, que este país estava na míngua e que estávamos perante uma falência. Eu não acredito nisto. Como é que é possível as mesmas pessoas, as mesmas famílias, os mesmos comentadores que sabiam, e afinal são pessoas tão inteligentes que passam a vida a opinar tediosamente, talvez sempre no mal dizer... estivéssemos a viver numa ilusão, não? Eu tinha consciência, como muitas outras pessoas tinham consciência, quem acompanha os debates, quem acompanhou o que estava a discutir na altura, tinha-se consciência daquilo que existia. Agora, há formas de negociar com a Troika, qualquer coisa que está a passar hoje não tem nada a ver com aqueles PECs apresentados pelo Sócrates Pai. Ao pé disto era uma brincadeira de crianças. E, portanto, como diz aqui o Mário Nogueira, puxando a brasa à minha sardinha, é impossível esconder mais do país, estamos no limite, não há mais nada para dar, e aí acho que a intervenção aqui do Bispo é clara e também nesta linha. É preciso resistir. E não façam dos portugueses estúpidos, não façam dos professores estúpidos. Os professores são pessoas intelectuais, são pessoas de cultura e, portanto, eles não são paus para qualquer colher. E aí há que dizer isto sem medo. É preciso resistir a estas medidas e há alternativas. Deixe-me dizer porque é que há alternativas. Porque é que ninguém fala nas parcerias públicas ou privadas? Não, a Troika falou que ainda não há uma resposta em relação a isso e o Governo, pelo menos, tem que poupar 1.000 milhões de euros. Há um buraco agora de 2.000 milhões, depois do acordo no Tribunal Constitucional. É preciso tapar esse buraco e, pelo menos, cresce que com a renegociação dos contratos com os PPPs, vá lá. Pronto, então estamos no bom caminho. Exato, aí vamos poupar muitos milhões, porque, repare, a minha escola foi intervencionada pelo par escolar. Eu fui um crítico. Ganhei, fiquei com uma escola, foi uma festa, na realidade, aquilo tudo ficou em festa, principalmente para a idiosincrasia dos arquitetos, porque puderam fazer sem limites, no princípio, orçamentos que eram de 8 milhões, ficaram em 14.016 milhões, e em que eu tenho, por exemplo, arrecadações com ar-condicionado, neste momento, e stores elétricos. E eu reagi, na altura, a isso. Portanto, havia consciência disso. Tenho a dizer
também que não era assim, em relação a algumas medidas de Sócrates, não era um crítico. Eu tenho uma visão política larga, não tenho aqui, não sou sectário, talvez por isso é que esteja nestes movimentos, que têm alguma espontaneidade e são baseados numa autenticidade. E, portanto, não sou sectário, estou livre, sou um cidadão livre, posso dizer o que me apetece, estou em democracia e nunca deixarei de dizer aquilo que entendo dizer. Bem, vamos ouvir o João Amaral, que está a ver-nos em Gualva Cacém. João, bom dia. Bom dia, Sr. Jornalista, Ora, viva. e bom dia também aos seus convidados. Qual é a notícia que vai comentar, João? Olha, eu não podendo ainda analisar bem as notícias de hoje, e eu não sei se me é permitido poder falar de dois assuntos do Correio da Manhã, um de ontem e outro do dia 10. Não sei se me será possível. Quais são as notícias, então, João, em questão? Olha, são relacionadas com dois artigos do Sr. Professor Paulo Moraes. Sim. Em relação às privatizações, será? Não. Não? No dia 10, o título era A Porca da Política. Eu não sei se tanto o senhor como os seus ouvintes leram estas notícias. O que é que dizia essa crónica, João? Diz ele que da política é uma porca em que todos querem mamar. Refere-se também à promiscuidade dos deputados, que na Assembleia defendem os interesses privados das empresas onde trabalham e onde trabalharam. Diz também que os interesses privados capturam os agentes políticos e alimentam-se da enorme manjedoura que é o Estado. Isto neste artigo e tem mais outros assuntos. Ontem, no dia 17, o título é o rendimento máximo. Diz ele que o destino do nosso país está na mão dos aposentados. E refere-se então a Cavaco Silva, da Presidência da República, a Sassão Esteves na Assembleia da República, a Alberto Jardim no Governo Regional da Madeira, Miguel Relvas, a maior parte dos presidentes das câmaras e etc. Diz ele que não serão com estes reformados que o país vai fazer reformas que são necessárias. Por isto, era só esta chamada de atenção e aconselho realmente a todas as pessoas a lerem com atenção estes artigos do professor Paulo Moraes, porque são sempre uns artigos de um interesse brutal, porque ele analisa sempre com precisão os assuntos relacionados com o país. E pelas notícias de hoje, como disse, ainda não tive tempo para analisar. João Amaral, muito obrigado pela sua presença aqui no Discurso Direto. Carlos Mendonça, na da Maia. Carlos, viva! Bom dia para o senhor e para o seu convidado. Olha, o meu comentário vai relacionado exatamente com aquele comentário feito pelo senhor Turgal, que dizem que é bispo. Ora, eu sou católico, pouco praticante, mas acho que esse senhor deveria trocar a batina por uma farda de sargento, que mesmo assim acho pouco merecedor. Tal como há 2000 anos, Judas Iscariotes temos presentes. Embora em poucas coisas tenha razão de falar, como todos nós temos, eu acho que ele deveria, antes de falar, receber umas aulas de educação, pois a maneira como falou só mostrou que em vez de paz e concórdia, procurou pregar o ódio e a violência, exatamente como os filhos das trevas. E a esses eu aconselho a passar umas férias em Paris, pois valem pouco mais do que um saca-rolhas enferrujado. Bom dia e muito obrigado. Obrigado, Carlos Mendonça. A caminho das 11, continuamos em Discurso Direto a comentar a atualidade. Podem inscrever-se então para o 21 044 1145. Continuamos também a comentar aqui em estúdio. Carla, deixa-me só desafiá-la também a comentar o seguinte em relação à quarta avaliação da Troika. É que parece haver aqui uma nova nuance, que é, já não se discute se Portugal deve ou não ter mais tempo para pagar a dívida, agora parece haver uma certa abertura do FMI e da Troika quanto ao déficit. Se não for 4,5 no final deste ano, se for um pouco mais acima, o que é que lhe parece esta abertura em relação ao déficit e não em relação aos anos de pagamento da dívida? Parece-me, sem ser economista, portanto, nem especialista na matéria, parece-me que é mais ou menos evidente que não vamos cumprir o déficit este ano, que também não cumpriremos no próximo ano. Portanto, se calhar é essa a alternativa, a forma mais airosa da Troika ceder, do Governo ceder em relação... Até porque já vamos a meio do ano e o Governo agora... Até já vamos a meio do ano e os resultados não são bons, não é? Certo. E por todos os indicadores que temos, ameaçam ficar piores. A Troika também não tem, nem essa avaliação não reflete os últimos dados que nós já conhecemos. Por outro lado,
Em relação aos mercados, aos famosos mercados, eventualmente, se assumirmos que o déficit será maior ou que não vamos cumprir logo, sem se pensar tanto na questão do tempo, também pode ser vantajoso. Se calhar, não cumprindo, somos mais cumpridores, ou tornamos-nos cumpridores mesmo não cumprindo. Suponho que seja uma lógica que ande mais ou menos em torno disto, porque não vamos cumprir, não é? A Carla Borges Ferreira é a diretora da Meias e Publicidade e, portanto, conhece muito bem o mercado da publicidade. Deixe-me só desafiá-la. É possível nós percebemos nesta altura quando é que pode haver uma retoma? É porque nós sabemos que o mercado da publicidade em Portugal está associado também um pouco à retoma do país e ao investimento que as empresas têm em apostar no marketing. E a avaliarmos pelo mercado da publicidade e dos mídias, porque depois está tudo ligado, não é? Exato. Portanto, os jornais, as televisões, as rádios vivem de investimento publicitário, não é? Portanto, do investimento que as marcas fazem para comunicar, e o que nós sabemos é que não há números oficiais. Mas a quebra do investimento publicitário no ano passado rondou os 20%, andou quase nos 20%, e a esses 20% já podemos acrescentar mais 20% deste ano. Portanto, estamos a números de... não há memória de uma queda tão acentuada. Estamos com números inferiores aos do início da década, do ano 2000, portanto... eu acho que é muito preocupante porque mexe com tudo, não é? Porque mexe com tudo e mexe também com a democracia, porque no fundo é isso, não é? Porque se não tivermos bons jornais, boa informação, bons canais de televisão, boas rádios, ou seja, se não tivermos a oportunidade de estar informados, tudo vai ser pior. Claro. Portanto, acho que é um aspecto fundamental. Percebo perfeitamente, obviamente, que as marcas não deixaram de investir porque lhes apetece, não é? Porque também tem um efeito direto no consumo e na notoriedade das marcas. Mas acho que é muito preocupante para os mídias. Para o setor. Para o setor da comunicação, não é? Carlos, não sei se quer continuar a falar de educação, até porque eu reparo que tem no JN a questão da reforma das urgências. Continuamos a falar de educação, quer mudar de página? Fui mandatado por uma nação de professores para fazer isso e podia falar perfeitamente dos problemas da Europa, do Eurobond, que acho que é a solução, da resistência alemã em relação a soluções muito melhores para os povos europeus, mas interessa-me passar esta mensagem. E achei muito interessante quando vinha para aqui, levantei-me cedo para estar a horas, para cumprir, porque eu sou um professor assíduo e pontual, e estive à espera e entretanto ouvi a questão do Estado Social que Mário Soares, quer queiramos, quer não, os ouvintes... Deixa-me então, Carlos, desculpa interrompê-lo, porque quero então que comente as afirmações de Mário Soares, e eu penso que é possível então olharmos então para essa reportagem então dessas palavras de Mário Soares, são preferidas ontem à noite. O ex-presidente da República diz que a maioria dos portugueses já está a pedir um novo governo. Mário Soares defende também que casos como o de Miguel Relvas dá a entender que o executivo de Passos Coelho não sabe o que anda a fazer. A conferência na Ordem dos Médicos era sobre a Europa, mas Mário Soares também falou de Portugal. O ex-presidente da República diz que com um ano de governo o país está pior e puxa dos números da recessão e do desemprego. Soares diz que na Europa, como em Portugal, é preciso fazer mudanças. Um governo europeu e um governo político e económico, para Portugal também, outro e melhor governo, como a maioria da população está a perceber e a reclamar. O ex-presidente da República acredita que uma remodelação não é suficiente para recuperar o governo e dá o exemplo do caso da licenciatura de Miguel Relvas. Basta ver o que está a passar a propósito do Relvas e do não Relvas e das coisas que fizeram para ver que as pessoas, o governo não está bem a saber o que está a fazer. O cidadão diz-se licenciado num governo, numa universidade, e depois verifica-se que não foi lá, que pagou e que lhe deram coisa, e ele exibe essa coisa e põe-se um DR. Bem, é uma coisa que é inaceitável para qualquer pessoa de bem. Não se resolveriam estes problemas com uma remodelação? Não sei, isso eu
não estou aqui para dizer isso, não é? Eu acho que é difícil, mas enfim, porque são muitos os ministros que estão em falta. Na Ordem dos Médicos, Mário Soares agradeceu e elogiou a greve. O ex-chefe de Estado afirma que é preciso defender o Serviço Nacional de Saúde, que está em risco. E é de crer que estas palavras de Mário Soares vão continuar a dar de falar ao longo do dia. Pode acompanhar essas reações aqui na TV24. Carlos Gomes, então, já tinha antecipado, tinha contado então há pouco que não foi combinado. A caminho aqui dos estúdios da TV24 tinha ouvido estas palavras de Mário Soares. Que comentário é que lhe merece, especialmente esta questão, um ano depois. Os portugueses já pedem um novo governo. Subscreve essa ideia? Não me admira nada, se não governa bem. O que está aqui em causa é o seguinte: estamos em democracia, há sempre soluções. O que está aqui em causa é o seguinte: é o Estado Social. E se houver um Estado que não é social, que não cuida de mim, que não me é providente, eu não quero esse Estado. Porquê é que eu quero esse Estado? Pago impostos, pago tantos impostos, reduziram-me 30% do meu produto este ano, eu tenho menos 30% no meu rendimento, aumentaram gasolina, aumentaram tudo. Portanto, estamos no limite. Sim, no verdadeiro limite, e entretanto querem destruir uma coisa que demorou 38 anos a construir. E o que é que demorou com 38 anos a construir? Bem, quem é novo se calhar não tem muita noção disto, se calhar o Marcos também é novo em relação a mim, mas quem sabia como é que era antigamente sabia qual era o estado da saúde em Portugal, o estado da educação. E, portanto, uma das duas grandes conquistas que se fizeram após 25 de Abril, sem dúvida alguma, foi o Sistema Nacional de Saúde e o Sistema Nacional de Ensino e de Educação. E, portanto, não pode agora, numa legislatura, deixar-se destruir aquilo que demorou 38 anos a realizar. E acho que as pessoas devem defender isso. E é como eu digo, porque é que eu quero um Estado que me trata bem, não cuida de mim? Porque é que eu quero um governo que manda uma geração de excelência, que são os professores que são formados e foram formados especificamente para dar determinado tipo de disciplinas, e agora lança-os no desemprego e que ficam completamente desprovidos de qualquer licenciatura, porque as licenciaturas em ensino era para ensinar. Mas que alternativa então há em relação a este governo? Mário Soares também não é claro, não diz que o PS é a alternativa. O PS também, que assinou o memorando da Troika. É porque também há esta questão, esta dúvida. Quem é que de facto está a governar o país? É mesmo este executivo ou é um memorando que foi assinado por 80% dos partidos que compõem o Parlamento? Por exemplo, no caso do Nuno Crato, eu acho que ele tem ideias para o sistema educativo. Mas na minha perspectiva, perdoem-me, estou em democracia, posso assumir, sou uma pessoa de pensamento de esquerda, e ele realmente o que quer para o ensino é um ensino de direita. O princípio dele é ler, escrever e contar. O que é isso, ler, escrever e contar? É que eu, quando entrei no ensino, fui com toda a minha formação, e sempre fiz formação contínua ao longo de 34 anos, foi no sentido da aprendizagem, no sentido da formação integral do indivíduo. O ler, escrever e contar não me diz nada. Um grande matemático lança a bomba atómica sobre Hiroshima. Para ter esse tipo de indivíduo não me interessa. E isso está um bocadinho na moda, quer dizer, vai-se buscar o que há de mais recôndito no povo, que é preciso ler, saber escrever. Realmente estamos perante uma geração de jovens que sabem, têm muito mais informação que a minha geração teve. E, portanto, é preciso ter muita consideração por essa gente. E não é uma população ativa de pessoas entre 25 e 35 anos está-se a mandar para o desemprego. Isto é política possível. Mas não há alternativas. Pois, eu digo que o problema está aí. A grande discussão nacional neste momento é há ou não há alternativas. E eu sou das pessoas que acho que há alternativas. Mais que não seja, há democracia para sufragar as alternativas. Vamos ouvir o José Santos, na Amadora. José, muito bom dia. Bom dia para si e para os seus convidados. Bem-vindo. Qual é o seu comentário? Qual é a notícia? Diga. Eu queria principalmente comentar a notícia da hipotética encerramento dos centros das urgências, de 10 urgências. Porque considero que realmente o Sistema Nacional de Saúde está em causa e a pouco e pouco vai sendo expoliado das suas coisas principais, que era o direito que os portugueses deveriam ter à saúde, independentemente da localidade ou da zona geográfica onde residem. Eu penso que Portugal qualquer dia passará a ser as grandes cidades e o resto é paisagem. As pessoas têm mesmo obrigatoriamente que deixar as suas terras, porque qualquer dia é quase impossível viver a 100, 80 quilómetros dos grandes centros. E este governo, ou este ministro, foi nomeado, até pelos seus antecedentes,
como executor, como carrasco do Serviço Nacional de Saúde. Porque é a única coisa que ele sabe fazer. Até porque, como o senhor sabe, e toda a gente deve saber, ele é oriundo da saúde privada. Ele era gestor do Grupo Melo e, portanto, já tinha estado no governo como diretor-geral dos impostos e aí mostrou que realmente percebe de economia, ou pelo menos percebe dessa matéria, mas quando veio para o Serviço Nacional de Saúde não era para melhorar nada, não era para exercer esse cargo, mas sim para eliminar pura e simplesmente o serviço, para, nomeadamente... Eliminar e com isso levar os utentes ao privado, é isso, José? Exatamente. Aliás, assiste-se hoje a uma campanha terrível para alertar as pessoas para que daqui a uns anos não haverá Serviço Nacional de Saúde e que as pessoas terão que optar por seguros de saúde, por parcerias com cartões de entidades que às vezes nem têm nada a ver com a saúde, não é? E, portanto, essa é a minha grande preocupação, porque uma pessoa com 60 anos tem muito mais propensão a ter problemas de saúde e hoje em dia pagando, como há dias eu fui a uma consulta e paguei num hospital público por uns exames e por 50 euros, estamos praticamente no estado ao nível dos particulares, quer dizer, isto é José Santos, muito obrigado pela sua participação. Deixe-me só ouvir aqui o Alexandre Valadares, é porque, José, depois não há tempo e tenho aqui o Alexandre à espera. Alexandre Valadares, muito bom dia, Alexandre, está por aí? Estou sim. Viva, bom dia. Vamos ouvir o seu comentário. Estamos nesta altura a 13 minutos das 11. Diga, Alexandre. Bom dia, bem-vindo. Sobre os professores, eu não fico absolutamente nada admirado que o Governo, que este Ministro agora venha com falinhas mansas depois do Governo ter tão determinadamente reduzir a dignidade da profissão. Eu tenho a impressão que o objetivo do Governo é, tendo diminuído os salários, aumentado os impostos e criado condições para a escravatura, agora o que é preciso é tornar o pessoal o mais burro possível, que é para não resistir e aceitar o melhor possível. O Governo mostrou a sua grande capacidade de inovação, não com as companhias que tem, que geram imenso dinheiro, mas que o Governo parece gastar em coisas que ninguém vem a saber, mas gasta, por exemplo, 6 milhões numa missão militar à Guiné-Bissau, que passou a frota portuguesa de 2 navios e um avião cerca de 3 semanas a um mês, gastou 6 milhões e, no final de contas, tudo o que conseguiu foi virar a região contra um potencial ataque da antiga força colonizadora. Foi extremamente mal pensada essa operação desde o princípio, mostra um grande nível de incompetência e de novatos que andam no governo que não percebem absolutamente nada de relações internacionais e do que é a mentalidade africana em relação ao antigo colonizador. Finalmente, as rendas da energia. Este governo tem muito mais capacidade de decisão do que aquilo que as pessoas julgam. Este governo consegue ir contra as decisões e as críticas da Troika. Este governo consegue continuar a roubar o cidadão nacional de algo que tinha prometido, que a partir de maio deixaria de existir, que são as rendas de eletricidade. E nós todos temos que pagar a eletricidade, custa-nos imenso, e eu vejo os meus filhos a comer cada vez menos, provavelmente a ter que desistir da universidade, mas a eletricidade está a ser paga a um preço de ladrão a este governo. Muito obrigado e muito bom dia. Com licença. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela sua participação aqui no Discurso Direto. Estamos a 11 das 11. Então o comentário, como é hábito sempre aqui nestas manhãs da TV24, no Discurso Direto, o comentário à atualidade. Aqui retomo a conversa em estúdio, pedindo também à Carla Borges Ferreira que, de certa forma, também possa antecipar então essa cerimónia dos Prémios Meios e Publicidade, que é logo à noite, é amanhã. E todos os anos podemos dizer, uma cerimónia que celebra, não é? A informação e também a comunicação em Portugal. Exato, que celebra o setor da comunicação em Portugal. A ideia é precisamente essa. É o 10º ano consecutivo que fazemos os Prémios Meios e Publicidade. São os únicos prémios do país que reúnem todo o setor da comunicação. Por todo o setor, eu quero dizer, desde anunciantes, agências de publicidade, de design, marcas e mídia. Portanto, no total temos 33, e as personalidades também que, em nossa opinião, se distinguiram no ano anterior.
No total são 33 categorias. Há também a particularidade da escolha dos nomeados ser sempre feita pela redação. Ou seja, é uma escolha editorial, não existe uma inscrição candidata se nós analisamos o percurso que acompanhamos diariamente, não é? E depois a escolha é feita pelos anunciantes? Depois a escolha é feita pelos assinantes do Meios e Publicidade em Papel. É uma média ponderada que resulta da escolha do voto dos assinantes do papel, dos subscritores das notícias do dia, da nossa newsletter diária, aí que vale 10%, e de um conjunto de 29 jurados, que são basicamente os responsáveis dos maiores grupos de mídia, de publicidade e anunciantes do país. Portanto, o voto dos jurados vale 45%, dos assinantes em papel os outros 45% das notícias do dia 10. Isto tem a vantagem, a nossa opinião, de ser uma escolha entre pares, ou seja, é um mercado que está a felicitar, a elogiar, a distinguir o melhor que se faz em Portugal na área da comunicação. Não é? E a TV24 está nomeada para melhor canal de informação. E a TV24 está nomeada para melhor canal de informação. Estamos com alguma expectativa por aqui para saber os resultados. Está também com o José Alberto Carvalho. Também Está também nomeado para a personalidade do ano de mídia, exatamente pelo relançamento da TV24 e da informação da TV, mas muito pelo relançamento da TV24. Portanto, como pode imaginar, alguma expectativa aqui na redação para saber só amanhã. Não é? Carlos Gomes, essa vigília pela educação, pela defesa da educação, mais logo não só em Lisboa, há também ações noutros pontos do país? Pronto, o que se passa na realidade é que vai ser votado a cessação. O grupo parlamentar do PCP e do PS puseram na Assembleia da República a cessação da lei em vigor em relação à revisão da estrutura curricular, que é no fundamento de todos estes males. É ela que reduz as horas curriculares aos alunos drasticamente e que depois causa este problema em relação aos professores que querem ensinar e querem a melhoria e qualidade do ensino. E, portanto, na impossibilidade de todos estarem no Parlamento, portanto, penso que será a última intervenção, Marco. Será? Estamos mesmo a terminar o discurso direto. Queria apelar a todos os professores para estarem presentes, aqueles que pudessem, no Parlamento hoje, porque vai ser votada a sessão e, claro, há uma maioria, mas temos de estar presentes e aí colocar a nossa posição em relação a isso. Aqueles que não podem, que é o caso, estamos a falar de pessoas que ganham pouco dinheiro, os contratados, ganham muito pouco comparado com estes 20 mil euros que aqui o rei deu assim de bandeja, deve ganhar imenso, porque um professor contratado ganha muito pouco dinheiro, não podem, já vieram a Lisboa várias vezes, não podem, e então foi combinado de fazerem uma vigília, estarem vigilantes com o coração no Parlamento e com os professores que vão estar em Lisboa e vão estar nas praças da República, nas res públicas, ou seja, a democracia a funcionar e a vontade das pessoas, para este país perceber que as pessoas pensam e que têm palavra a dizer. A democracia é isso mesmo, a democracia é a negociação. Quando não há negociação, temos que resistir, e o que se está a passar é que este governo não negocia, é altamente demagógico e não quer negociar, e faz mal. Carlos se Gomes, negociasse também era bom para o próprio governo. Do movimento que hoje então vai fazer uma vigília pela educação no Parlamento, também agradeço à Carla Borges Ferreira, diretora da Meios de Publicidade. Muito obrigado pela vossa presença. Se já saiu de casa, já percebeu que esta quarta-feira vai ser um dia quente, confirma as temperaturas máximas para a sua cidade já a seguir na TV24, e às 11, José Carlos Araújo atualiza o mundo em primeira mão. Obrigado pela preferência, por ter estado desse lado. Bom dia, tenha uma ótima quarta-feira.